Eu sou a professora Braulia e nesse vídeo eu vou explicar sobre regressão linear simples. Então, regressão linear simples, um conteúdo aí fácil, tranquilo aí de se resolver os exercícios e também de se aplicar aí. Bom, então esse conteúdo ele está dentro da estatística, né? E ele aí é muito comum nos concursos públicos também. E aí eu vou começar falando aqui, olha, sobre o coeficiente de correlação e sobre o diagrama de dispersão. Então vamos lá, olha. Coeficiente e diagrama de dispersão. Tudo parte daqui. Então, olha só, eu tenho aqui um conjunto de dados, ok? Onde eu tenho valores observados das variáveis x e y. São pares de valores, ok? Então, são pares de valores aí, x e y. E aí eu coloco aqui, olha, x1, x2, x3, até um nésimo aqui, olha, termo, né? Da mesma forma, y1, y2, y3, até um yn. E qual que é o problema? Primeiro, eu quero verificar se existe alguma relação entre essas duas variáveis, x e y. E aí a primeira coisa que nós fazemos é traçar aqui o diagrama de dispersão. Então, olha só, o diagrama de dispersão, ele é um gráfico onde eu tenho aqui valores de x e os valores de y. E aqui eu vou colocar, ó, por exemplo, o x1 e o y1. É um par ordenado. Então, vou colocar aqui no gráfico. Depois, o valor x2 e o y2, por exemplo. E assim por diante. x3, y3, o x4, y4, x5, y5, x6, y6, até um nésimo aí, então, valor. Certinho? Do jeito que eu coloquei os pontos aqui, né, gente? Eu coloquei assim, de forma aleatória, só para estar explicando aí para vocês sobre o diagrama. Eu estou verificando que, pelos meus pontilhados aqui, que à medida que os valores, né, à medida que, olha, que os valores de x aqui aumentam, os valores de y aqui também, eles parecem o quê? Aumentarem, né? Então, aumenta x, aumenta também o valor de y. E olhando o diagrama, eu percebo ainda, né, que o comportamento de y em relação a x, ele é um comportamento linear. O que que significa? Significa, olha só, que eu posso vir aqui e colocar aqui, olha, uma reta, traçar uma reta aqui. Mas que reta é essa? É justamente a reta aqui, ó, da regressão linear simples, que eu vou estar explicando, então, para vocês. Mas vamos aqui, então, só falar do diagrama por enquanto. Então, nesse diagrama aqui, então, eu percebo que ele tem um comportamento, né? Um comportamento linear. Esse comportamento, professora, poderia ser diferente do linear? Sim. Ele poderia ser quadrático, né? Poderia ter aqui o formato de uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Ele poderia ser um comportamento, por exemplo, logarítmico, né? Ele poderia ser também um comportamento exponencial, e aí os pontos, né? Ia ser aquele gráfico lá da exponencial. Bom, então eu percebi que existe uma relação aí entre as variáveis, né? X e Y. Eu vou para o próximo passo. Então, o primeiro é construir o diagrama de dispersão e o segundo é calcular o coeficiente de correlação, que é representado pela letra minúscula aqui. Esse coeficiente de correlação, ele varia de -1 até 1. Então, o coeficiente de correlação, ele mede, então, a associação entre essas duas variáveis, x e y.
E de acordo com os diagramas, olha, vou fazer aqui 3 diagramas aqui para você entender melhor, olha, 3 diagramas de dispersão. Eu poderia, então, olha, ter aqui, ó, nesse caso aqui, olha, uma correlação. Se eu calcular o coeficiente de correlação aqui nesse caso, né? Eu vou verificar que ele é positivo, ele vai ser um número maior que 0. Por quê? Porque à medida que aumenta os valores de x, está aumentando também os valores de y. Um segundo caso. Bom, um segundo caso seria aqui, olha, um outro estudo qualquer, né? Se essa situação aqui acontece à medida que está aumentando os valores aqui de x, os valores de y estão o quê? Diminuindo. E nesse caso, o coeficiente de correlação, ele vai ser um número negativo. E uma outra situação seria essa daqui, olha. Onde eu tenho aqui uma nuvem de pontos, olha, sem nenhum formato específico, né? E daí eu tenho que o coeficiente de correlação aqui, ele é nulo, ou próximo aí, né, de 0. O que nós queremos, né? O que é o ideal, então, quando eu quero, então, usar, né, a equação de regressão linear aí para explicar o meu modelo? Bom, primeiro vou verificar se existe uma associação entre as variáveis x e y. Essa associação ela pode ser dessa forma, positiva, ou ela pode ser negativa. Agora, se não existe relação entre as variáveis x e y, se ela é muito próxima de 0, se ela está fraca, então não se aplica aqui esse modelo aí de regressão linear simples. Ok? Pois bem. Aí eu vou, então, para o terceiro passo. Ah, professora, uma pergunta, pode fazer. Como que eu calculo o coeficiente de correlação? Muito bem. Olha só, para calcular o coeficiente, então, de correlação, eu vou te ensinar, existem várias fórmulas aí, né? Nesses materiais, nos livros, apostilas, e eu gosto mais dessa fórmula aqui, olha. Você poderia escrever, ó, uma fórmula muito comum aí, gente. Covariância aqui, ó, entre x e y, dividido aqui sobre a raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y. Opa, apagou tudo. Raiz quadrada da variância de x vezes, então, a variância de y. Daqui a pouco eu vou falar o porquê desse chapéuzinho aqui para vocês aí. Pois bem, então olha só. Essa fórmula daqui pode ser usada, mas o que eu gosto mesmo, gente, é esse daqui, olha. Soma do produto dos desvios de x e y e dividido pela raiz quadrada aqui, olha. Pela raiz quadrada. Vou colocar aqui assim, da soma do quadrado dos desvios de x vezes a soma do quadrado dos desvios de y. Porque aqui fica bem simples para eu guardar. E todas as fórmulas que eu vou usar com vocês aqui nessa aula, eu vou usar dessa forma aqui. Porque eu já sei, olha só, que é fácil para gravar, gente. Olha, soma do produto dos desvios de xy é o somatório de xi vezes yi menos o somatório de xi vezes yi. Espera lá, espera só um pouquinho. Não vai caber aqui. Aqui, soma do produto dos desvios de y. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma outra cor de canetinha, escrever menor aqui, então. Ó, soma do produto dos desvios de xy. Então, ele é dado pelo somatório de xi vezes yi e menos o somatório de xi vezes, aí, então, o somatório de yi. E dividido aqui, olha, por n, sendo que i varia de 1 até n. Aqui, ó. I variando de 1 até n. Da mesma forma, é fácil também gravar, olha, o nome já diz tudo, ó, SQD de x.
O SQD de x é soma dos desvios aí, então, olha, dos quadrados de x. E daí fica somatório de xi ao quadrado menos o somatório de xi, aqui, ó, elevado ao quadrado, e dividido por n, com i variando aqui de 1 a n, né, no somatório. Da mesma forma, gente, eu tenho aqui, olha, o SQD de y. Esse SQD de y, ele é conhecido também como soma de quadrado total, tá bom? Então, aí, olha, em algum material você já deve ter visto isso, tá? Soma de quadrado total. E lá na nova, eu vou tratar com vocês em outro vídeo sobre a nova, nós vamos usar, né, esse SQ total aqui, que é, na verdade, a soma do quadrado dos desvios de y. E aí nós calculamos assim, olha, somatório, agora é y, então é yi ao quadrado, menos o somatório de yi elevado ao quadrado e dividido, então, por n. Então, olha, assim, basicamente, com esses três, nós vamos resolver muita coisa em regressão e em estatística também, de modo geral. Para calcular a variância, por exemplo, né, variância de x, eu posso usar aí o SQD de x, ok? Para calcular a variância de y, SQD de y. E aí aqui, então, olha, eu gravei isso daí, olha, eu posso afirmar que para calcular, então, o coeficiente de correlação, nós simplesmente vamos fazer aqui, ó, SPD de xy, que é esse daqui, ó, vai ficar, então, somatório de xi vezes yi, menos o somatório de xi vezes o somatório de yi, dividido por n. E dividido aqui, raiz quadrada, vou abrir aqui um colchete, do somatório aqui, então, olha, de SQD de x, né? Então, de xi ao quadrado, menos o somatório de xi elevado ao quadrado e dividido por n. E vezes somatório de yi ao quadrado menos o somatório de yi ao quadrado aqui e dividido aqui também por n. Certinho? Deixa eu dar uma organizada aqui nesse traço. Aqui, né? A raiz quadrada até aqui, tá? E aqui, então, esse é o coeficiente de correlação e ele varia, então, de menos 1 até 1. Então, aqui eu vou estar te explicando como que calcula e tem um outro vídeo meu onde eu estou resolvendo algumas questões bem legais aí de concurso, inclusive do concurso aí da Polícia Federal, né, que eu estou resolvendo usando aí tudo isso que eu estou aqui explicando para vocês nesse vídeo. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui os seus comentários. Bom, calculou o coeficiente de correlação. Vi que existe uma forte correlação entre as variáveis. Eu vou, então, para o próximo passo. Então, eu chamei aqui, ó, de primeiro passo, segundo passo, né? E aí, né, o segundo passo é calcular o coeficiente de correlação. E agora nós vamos, então, para o terceiro passo. Então, já vi que existe uma relação linear entre as variáveis x e y. E daí, então, agora eu vou ajustar o modelo. Opa, pera lá. Saiu aqui. Deixa eu tentar colocar uma página aqui. Ok, agora foi. Deixa eu pegar mais uma página, que o conteúdo é um pouquinho extenso. E aí, então, vamos lá para o próximo. O próximo, então, é sobre o modelo. Bom, o modelo de regressão linear simples aí, então, ele é dado da seguinte forma. Então, o modelo
O modelo apresentado, ele é yi igual a beta 0 mais beta 1, que multiplica xi e mais o erro. É muito comum, né, até mais comum aparecer aí em materiais aí, né, de concurso, de ensino de graduação também, né, e alguns livros, da seguinte forma. Então, eu vou colocar aqui um ou, tá? yi igual a mais b, que multiplica aqui, então, xi e mais o erro. Onde, né? Quem que é esse y, professora? Bom, este y aqui, ele é a variável dependente, ok? Então, ele é a variável aí dependente do modelo. Já esse a aqui, ele é conhecido como termo constante da regressão. Então, vou colocar então, olha, ele representa então, né, a constante da regressão, ou ele é um intercepto da regressão, certinho? Então, constante ou intercepto. Já o B, que é o que multiplica, que é o cara que acompanha o xi, que multiplica o x, ele é o coeficiente da regressão. Então, ele é o coeficiente da regressão. E o xi é a variável independente. Certinho até aqui? Então, esse é o modelo de regressão linear simples. Professora, e esse E aqui? Bom, esse E aqui, gente, ele representa para mim o erro, né? Então, ele representa o erro e eu vou mostrar para vocês que ele está, então, associado à distância entre o valor observado de y e o valor correspondente aí no ponto, né, da reta aí, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Pois bem, aqui é o modelo, mas o que vem apresentado aí, o que nós devemos calcular é o quê? É a equação, o que nos interessa é, a partir desse modelo, né, nós vamos obter aqui a equação estimada, ou a equação ajustada. Eu vou escrever aqui, olha, equação ajustada, mas é comum encontrar também o termo estimada, tá bom? Equação, então, ajustada. Essa equação ajustada, ela vai ser representada da seguinte forma, olha, yi, chapéu, é igual a beta 0 mais beta 1, chapéu, que multiplica o xi. Então, se o livro, né, se o professor está usando essa notação, a ajustada vai aparecer dessa forma. Agora, se o seu professor, ele usa essa notação daqui, o modelo vai aparecer assim, olha, yi é igual a mais b chapéu, que multiplica xi. O chapéu, em estatística, é justamente aí para diferenciar o que é o parâmetro e o que é o valor estimado. Aqui no caso, né, é para diferenciar o que é o modelo de regressão linear simples e o que é a equação ajustada. Professora, o erro sumiu, foi mágica? Não, não foi mágica, não. Para chegar nessa equação ajustada, nós usamos um método que é conhecido como MMQ, que é o método dos mínimos quadrados. E este método aí, o que ele faz, gente? Ele minimiza, tá? Ele minimiza, então, os erros. Então, ele minimiza a soma aí de quadrado aí dos erros, de forma que é possível mostrar para vocês que
o somatório de todos os erros aí, com i variando de 1 até n, ele é, então, igual a zero. Então, é por isso que ele não aparece aqui na equação estimada. Certinho? Então, olha só, voltando aqui no meu, então, diagrama de dispersão. Então, olha, lá no diagrama, né, tudo começou a partir do diagrama, eu tenho x e aqui eu tenho y. Então, tá aqui o meu diagrama de dispersão, certinho? E aí, o que que nós estamos fazendo, na verdade? Olha, nós estamos aqui, a partir da regressão linear simples, nós vamos traçar uma reta. Uma reta aqui. De forma que essa reta aí, né, o método dos mínimos quadrados, ele faz isso, tá? De forma, olha só, isso aqui é o valor observado. Esses pontinhos aqui, ó, são os valores aí, então, observados, né, no meu experimento, no meu exercício. E aí, nós vamos, a partir da regressão linear simples, colocar aqui essa reta. Essa reta, ela veio de onde? Ela veio justamente da equação. Se você olhar bem aqui, ó, lembra lá do ensino médio de matemática? Isso aqui é a equação da reta. Y igual a mais bx, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar esse y aqui, esse y índice aqui, é só para dizer que o y varia, né? E o x também varia, uma variável. Mas aqui, ó, isso aqui é o modelo de quê, gente? Isso aqui é o que no ensino médio? Ah, a equação da reta. E é isso que nós fizemos. E o método dos mínimos quadrados, o que que ele faz? O que que ele me garante? Ele me garante o seguinte, olha, que a distância entre o ponto, ó, em cada um desses pontos aqui, ó, a distância entre esses valores aqui, ó, observados e estimado aqui, que é o erro, é o menor possível. Então, ele minimiza o erro. Então, aqui seria um erro 1, aqui, ó, um erro 2, e assim por diante. Como que eu calculo o erro, professora? Bom, para calcular o erro, nós fazemos um valor observado, tá bom? O valor observado, então, de y, menos o valor, então, estimado de y. Então, nós calculamos aí essa diferença e aí, então, nós vamos ter o erro. Aí vai ser um erro 1, um erro 2, um erro 3, até um nésimo aí, valor de n, né? Que depende da quantidade aí de pares de valores de x e y que você tem aí no seu exercício ou no seu experimento, né? Então, aqui eu tenho, se eu tiver aqui, se o meu n for 10, eu vou ter 10 erros, ok? Bom, continuando então. Então, se eu tenho o modelo, vou colocar então aqui o yi, o xi e o chapéu, como que eu faço para determinar o valor de A e o valor de B? Pois bem, ótima pergunta. Na verdade, o que nós fazemos, gente, é primeiro determinar o valor de B, ou beta 1, e depois o valor de A. Por quê? Porque, olha só, se você observar o valor de A, ele depende do valor aí de B. Então, para calcular aqui, olha, o valor de A, nós fazemos a média de Y menos o B, que vai multiplicar a média de X. Então, te lembrando aqui, o que é a média, né? Esse Y barra representa a média de Y. Média de Y é somar todos os valores aí, então, de Y, com I variando de 1 até N, e dividir aqui por N. Da mesma forma, a média de X é somar todos os valores de X, e daí, I variando de 1 até N, e dividir, então, aqui por N. Certinho? Bom, então, vou colocar aqui, então, 1, né? Fórmula 1 aqui. E o 2 aqui para calcular esse B. Para calcular o B, né? B estimado, nós vamos justamente fazer soma
do produto dos desvios de xy e dividido aqui, olha, pela soma do quadrado dos desvios de x. E daí ficou fácil. Se eu já gravei o que é esse PD de xy e esse QD de x, olha só que maravilha. Então, eu vou ter aqui, de repente, você já até calculou, você já tem pronto lá, né? Se você fez aqui, ó, se você calculou isso daqui, o coeficiente de correlação, então você não precisa calcular de novo, é só vir aqui e substituir, certinho? Então, aqui, ó, só para te lembrar, então, é o somatório de xi vezes yi menos o somatório de xi vezes o somatório, então, de yi e dividido por n. Aqui o i, né, variando de 1 até n sempre aqui, ó. Da mesma forma, SQD de x, você já sabe, soma aí dos desvios do quadrado, né, dos quadrados de x. Somatório de xi ao quadrado, menos o somatório de xi elevado ao quadrado e dividido, então, por n. Ótimo. Muito bem. Já sabemos, então, calcular aí, olha. Já sabemos calcular aí o valor de A e também calcular aí o valor de B e também calcular, né, o coeficiente de correlação. Pois bem, fiz tudo isso, né? Apliquei o modelo. Agora, eu tenho que verificar o seguinte: o modelo foi bom, né? Como que eu faço para verificar isso? Bom, para verificar isso, nós vamos, então, calcular aí o determinante. Nós vamos, então, calcular o coeficiente de determinação. Então, olha só, o coeficiente de determinação, ele é, na verdade, gente, Rzinho, ele é o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Então, vamos colocar isso aqui, olha. Vou escrever aqui para vocês. O coeficiente de determinação, que é o R2. Então, coeficiente de determinação é o mesmo que pegar aquele Rzinho, que é o coeficiente de correlação, e elevar aí ao quadrado. Olha só, tudo isso daqui dá para fazer usando aí a calculadora científica. E tem um outro vídeo meu, justamente, né, mostrando aí como usar a calculadora científica para fazer tudo isso daqui, então. Então, você pode conferir, né, na calculadora já dá o valor de A prontinho, o valor de B aqui prontinho, o coeficiente de correlação também e o coeficiente de determinação também. Para calcular o R2, esse R2, né, como aqui é o quadrado, vai ficar sempre positivo, ok? Se ele for negativo, vai levar ao quadrado, todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, olha, ele varia de 0 até 1. Mas o mais comum, gente, é escrevermos ele em forma percentual. Então, eu digo que ele varia de 0 a 100%. E para calcular o R2, eu uso a seguinte fórmula, olha, é o B estimado, né, ou o beta 1 aí estimado, que vai multiplicar a soma do produto aqui, olha, dos desvios de xy, dividido pela soma do quadrado, então, dos desvios de y. Certinho? De repente, você vê isso daqui, olha, né, é B vezes a soma do produto dos desvios de xy, dividido aí pela soma de quadrado total. É a mesma coisa, tá, gente? Soma de quadrado total, soma do quadrado dos desvios de y, é a mesma coisa.
E daí, olha, vou escrever então aqui para vocês. Vai ficar assim, olha, somatório. Vou colocar o beta 1, o B aqui primeiro, né? Ou beta 1. Daí vem, olha, é o somatório, então, de xi vezes yi, com i variando de 1 até n, vezes o somatório aqui de xi, que multiplica aqui o somatório de yi. Repare que no mesmo exercício, né, você já calculou isso tudo. Então, se tem uma letra A, B, C, D, você pode, então, aproveitar aí, né, os valores que você já calculou antes. Então, aqui dividido por n e dividido aqui, então, olha, por somatório de yi ao quadrado menos o somatório de yi elevado ao quadrado e dividido, então, aqui por n, com i variando, então, aqui, olha, de 1 até i, variando de 1 aqui até n, ok? Então, o B, né, tá multiplicando tudo isso daqui, então, para você calcular o R2. Bom, qual que é o R2 ideal? O R2, ele vai explicar, é o quanto da variação de y está sendo explicada pelo modelo de regressão linear simples. Ou seja, o modelo explicou o quanto a variação de y, 80%, 90%, 95%. Então, quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de 100%, melhor. Quer dizer o quê? Que o modelo foi bom, que a variação de y está sendo explicada aí, por exemplo, em 95% aí, né, da variação de y está sendo explicada aí pelo modelo de regressão linear simples, se o seu R2 der 95%. Isso significa que só 5% é devido a fatores aí, então, que não são explicados aí pelo modelo, né? Agora, se o R2 foi muito baixo, significa o quê? Que o seu modelo, né, que o Y não está sendo explicado aí tão bem, né, pelo seu modelo de regressão linear simples. Então, o modelo não foi adequado, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e tem mais vídeos aí da professora Braulia com exercícios resolvidos. Então, essa aula foi mais para explicar aí sobre todo o processo aí, né, de regressão linear simples, aplicação então das fórmulas, e se inscreva no canal para você poder então assistir mais vídeos aí como esse. Até breve, se Deus quiser.